Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a todos, derramar bênçãos sobre cada vida, sobre cada casa. Neste momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as visões de Amós. Mas eu quero pedir para os meus amados amigos, irmão em Cristo Jesus, se inscreva no canal, curte, deixe um joinha, para que outras pessoas possam estar vendo esses vídeos também. O YouTube vai entender que você gostou da mensagem e vai mostrar para outras pessoas. Ajude-nos a pregar o Evangelho, porque Jesus está voltando. E o nosso intuito nessa terra é falar do amor de Deus. Amós, no capítulo 7 e o 9, relata 5 visões que Amós recebeu do Senhor. Cada visão mostrava que o Senhor pretendia destruir completamente o reino de Israel, se as pessoas não se arrependessem. As primeiras 2 visões mostravam destruição, que foram evitada porque Israel se arrependerá. Louvado seja Deus. Diz assim no capítulo 7, a visão da locusta, do fogo e do prumo. O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que formava gafanhoto no princípio do rebento, da erva serodia. E eis que era a erva serodia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como ele estivesse comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó? Então Amós teve esta visão dos gafanhotos comendo e devorando tudo. Mas ele disse a Deus, pedindo perdão, que Deus perdoasse, porque como se levantaria Jacó se Deus a destruísse? Ele disse assim: Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então ele pediu perdão a Deus em favor das nações. Como se levantaria Jacó? Porque ele seria pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Glória a Deus. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo e consumir o grande abismo e também queria consumir a terra. Deus queria consumir o grande abismo e também queria consumir a terra. Esta visão que Deus mostrou a Amós, porque ele queria consumir com fogo o grande abismo e também queria consumir a terra. E então eu disse: Senhor Jeová, cesse agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso, nem isto acontecerá. Então Deus se arrependeu e disse que não ia acontecer. Deus é poderoso para nos proteger, para nos livrar de todo mal. E Deus também, ele se arrepende, se você se arrepende dos seus pecados. Aquele que se arrepende dos seus pecados não queimará no fogo do inferno. Porque a palavra de Deus nos fala, nos relata claramente que aqueles que não aceitam Jesus, que aquele que não obedece a Deus, ele terá um fim terrível. Porque Jesus Cristo está voltando.
A palavra de Deus nos afirma que Deus vai destruir toda essa terra. Vai destruir, vai lançar Satanás e seus anjos no abismo. Deus vai transformar a terra, vai purificar. E Ele hoje está dando a oportunidade, meu amado, para que você se arrependa, para que você se chegue a Deus, porque Jesus vai voltar. Queira você, queira não, Jesus vai voltar. Ele vai buscar a sua igreja, Ele vai buscar seu povo. E a terra, nossa terra, essa terra que nós vivemos, ela está podre, ela está impurificada. Muitos não querem ouvir a palavra de Deus, muitos não querem saber de Jesus Cristo. Mas Jesus vai voltar. Vai buscar um povo lavado, remido pelo sangue de Cristo. Deus quer um povo santo, um povo que não se mistura com o pecado. Um povo que nega o mundo, que não aceita fazer coisas erradas. Um povo que crê em Jesus Cristo. Um povo que ama a Deus e a palavra. Um povo que ama a Jesus Cristo. Então se arrependa enquanto há tempo. Porque Deus ia destruir, sim, aquele povo. Mas Deus se arrependeu. Porque Deus ama a humanidade. E Deus não quer que ninguém se perca, mas que toda se salva. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isto acontecerá, disse o Senhor. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? Então o Senhor perguntou para Amós o que ele estava vendo, porque Amós estava tendo uma visão de Deus. Eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos o santuário de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti. Então, como Amós, ele ali foi levantado por Deus para falar as visões, para falar a verdade, então eles se levantaram contra Amós. Eles se levantaram contra Amós, dizendo que Amós estava conspirando contra o rei. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Amazias mandou dizer a Jeroboão que Amós estava conspirando contra ele. Continuando aqui na palavra do Senhor, nos diz assim, no meio da casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Então, o que ele estava dizendo? Ele disse para Amós que no meio da casa de Israel a terra não ia acontecer aquilo que Deus estava mandando Amós dizer para o povo. Ainda disse mais Amós para Amazias. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Quando Jeroboão morreu pela espada, diz a palavra de Deus que Israel foi levado ao cativeiro pelo povo da Babilônia. Pois Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, chamou ele de vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Então, ele queria que ele fugisse para a terra de Judá, ali ele comesse, ali ele bebesse, e ali ele profetizava. Mas Deus não tinha mandado Amós sair dali. Então, Deus tinha colocado Amós ali, tinha mostrado em visões para ele o que ia acontecer naquela terra.
A palavra de Deus ainda fala assim: mas em Betel daqui por diante não profetizará, mas porque é o santuário do rei e a casa do reino. Então, o que ele estava querendo? Ele disse para Amós sair de lá da terra para ele não profetizar a verdade, para ele não falar o que Deus estava mandando. Hoje nós vivemos isso. Muitos preferem que você saia de perto dele e não fala o que Deus manda. Não quer ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo isso. A palavra de Deus é pregada. O Senhor Jesus manda recado, mas muito não quer acreditar. Muitos não querem ouvir a palavra de Deus, porque sabe que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a boca de Deus falando com o povo, e o povo não quer ouvir. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Então, ele manda nós alertar a humanidade, pregando, profetizando. Muitos profetizam a palavra de Deus. O que vem de Deus, você precisa ouvir. Porque sabemos também que tem muitas profecias, muitas coisas que as pessoas dizem aí que vem da carne. Mas nós sabemos aquilo que vem de Deus. Então, ouve a palavra de Deus. Ouve o que o Espírito de Deus diz à igreja. Jesus está voltando e Ele não quer que nenhuma alma se perca. Ele quer que todos se salvem, que todos se cheguem a Ele, que todos se arrependam dos seus pecados. Porque só Ele pode te salvar. Só Jesus pode te libertar. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a vida. Não faça como povo rebelde, que não quer aceitar, que não quer ouvir a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus, porque é através dela que você será salvo. Através da palavra de Deus. Não existe outro Salvador a não ser Jesus. É o único Salvador, é o único libertador. Então, ele queria que Amós saísse ali, daquela cidade, e fosse para Judá. Mas Deus não estava mandando ele dizer lá em Judá, Deus estava mandando ele dizer lá em Betel. Aqueles que estavam lá, que precisavam ouvir a palavra de Deus, que precisava se arrepender, porque Deus ia fazer a obra dele naquele lugar. Deus ia destruir a cidade. Então, meu amado, não espera Deus mandar fogo nessa terra, não. Não espera Deus destruir, não, porque vai ser tarde. Quando você for se arrepender, será tarde. Se arrependa hoje, se arrependa agora, porque é hoje que Jesus está mandando, é hoje que Jesus está dizendo: se arrependa e volte-se para Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. E a palavra de Deus nos fala aqui, olha só, vou ler novamente aqui. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Então, Amazias disse ali a Amós que na casa do rei, ali no santuário do reino, Amós não profetizaria, não falava nada que Deus mandasse. Mas Amós era um homem de Deus. Amós estava sendo usado por Deus, e quem estava na frente dele, de Amós, era Deus. Então não adianta ninguém querer impedir quando Deus quer fazer a obra. Não adianta querer entrar na frente do profeta ou do filho de Deus, porque cai por terra. Então Deus se arrepende porque Ele nos ama e Ele nos quer na presença dEle. Lembre-se, se Jesus hoje ainda está te dando a oportunidade, fôlego de vida, é para que você se arrependa dos seus pecados e se chegue a Ele, porque nenhum outro Deus salva. Não adianta você dizer: eu estou pecando, mas Deus vai me perdoar. Deus perdoa, mas se você pedir perdão e não pecar mais. As pessoas falam que muitas coisas é normal. Não é normal.
Essas coisas que são ao contrário da natureza, essas coisas não é de Deus. Isso é pecado, isso é abominação, isso fede nas narinas de Deus. Deus enviou o homem, enviou a mulher para se casar e ser um casal abençoado por Deus. Para isso, Deus colocou o homem na terra e a mulher também. E muitas coisas que as pessoas dizem que é normal, não é normal, porque a Bíblia nos mostra a verdade. A Bíblia nos fala a verdade, e muitos não acreditam na Bíblia, né? Muitos nem acreditam em Deus. Naquele dia, quando o fogo estiver queimando, será muito triste. Para aquele que não crê no poder de Deus. Porque a palavra de Deus fala que muitos blasfemarão contra Deus. Mas, meu amigo, mas, minha amiga, hoje você tem a oportunidade. Não espera chegar ao fim para se arrepender. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Tenha certeza disso. Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que toda se salva, que toda tenha um encontro com Cristo. Para isso tem que crer, acreditar, obedecer a palavra, obedecer a Deus, sair da prostituição, sair do roubo, sair da macumbaria, sair dos lugares que não é de Deus, que não agrada a Deus, dos lugares que está fedendo na narina de Deus. Jesus quer te salvar. Basta você dar um passo para Cristo e Ele dará 10 a seu favor, porque Ele te ama e Ele te quer na presença dEle. Satanás está lutando para levar as almas para o inferno, mas Jesus salva, Jesus liberta. Se você se correr para os braços de Cristo, Ele vai te fortalecer e vai jogar os demônios que te perseguem por terra, porque existe milhares de demônios que quer ver a humanidade fora dos caminhos do Senhor Jesus, mas Jesus Cristo quer te salvar. Jesus Cristo quer te dar vida, e vida com abundância, vida eterna. Só em Jesus encontrará esta vida. E aqui a palavra de Deus fala ainda. Respondeu Amós e disse a Amazia: eu não era profeta. Amós não era profeta, nem filho de profeta. Ele não era filho de profeta, mas baloeiro e cultivador de sicômoros. Ele era baloeiro e cultivador de sicômoros. Então, Deus trouxe Amós. Deus ungiu Amós para falar, para profetizar o que ia acontecer ali na terra de Betel. Mas muitos também não acreditaram. Queria que Amós saísse dali. Amós diz aqui no verso 15: Deus tirou-me após o gado. Deus tirou Amós dali, da onde ele trabalhava com gado, e ungiu. Assim Ele pode fazer com você. Te ungir para levar a mensagem de Deus, para buscar as almas. E olha o que diz a palavra de Deus ainda. Ele diz: ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel e nem falarás contra a casa de Isaque. Então, ele não queria que profetizava contra Israel nem contra a casa de Isaque. Olha o que Deus manda dizer para Amazias. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levada cativo para fora da sua terra. Então Deus disse a ele essas coisas. E o que Deus disse ali a Amazias aconteceu. Porque o povo de Israel foi levado a cativo. E Deus ali fez a obra dele.
E muitos ali em cativo reconheceu que o Senhor é Deus, se arrependeu dos seus pecados e Deus cumpriu com a sua palavra. E Deus cumpre com a sua palavra na nossa terra e nas nossas vidas também. Hoje nós vivemos um mundo cheio de pecado como era no passado. Hoje Deus está dando a oportunidade para que você se arrependa, para que você se chegue a Ele, para você receber a dádiva, a coroa da vida. Deus tem coroa para todos aquele que se arrependeu, aquele que ama a Deus, aquele que aceita a palavra de Deus na vida dele. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, pastores. Prega a verdade, fala do amor de Deus, saia da ganância. Jesus está voltando, cantores. Olha para Jesus Cristo, não queira ser um Deus, mas seja humilde, seja homens e mulheres de Deus. Volte para Jesus Cristo e aceita a palavra de Deus, porque Ele vai buscar a sua igreja, Ele vem buscar o seu povo, porque Ele é o único Rei, Ele é o único Salvador, Ele é o único merecedor de honras e de glórias e de todos os louvores. Jesus é o Rei, Deus é o poderoso e Ele vai buscar a sua igreja. Prega a palavra de Deus, fala a verdade, não negue a Cristo, fala a verdade, porque muito hoje torce a palavra de Deus, porque quer ganhar em cima da palavra de Deus. Mas Jesus, Ele manda te dizer que tudo isso será destruído. O que você vai levar se você não falar de Jesus, se você não pregar a palavra de Deus? Pregue a palavra de Deus, fale a verdade, para que a sua coroa venha estar cheia de resplendor, que você brilhe na presença de Deus. Mas fale, pregue a verdade, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E que Deus possa te abençoar grandemente.